feliz com Jesus aí? Glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz com meu Deus. Comentei com minha esposa, com meu pastor aqui, falei, vai ficar bom, porque pensa uma semana abençoada que foi essa. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Aproveitando que a amada igreja está de pé, pega a sua Bíblia, era para o menino Daniel. Glória a Deus, tema dessa campanha. Daniel, capítulo 10, verso 13. Glória a Deus. Não perca não, viu, irmãos? Aleluia. Daniel 10, capítulo 13. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Quem está cansado aí? Ouvimos amém, irmãos. Glória a Deus. Meu Deus, Senhor. Eu vou usar duas mãos, tá, irmãos? Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, pastor de 10, 13, viu, irmãos? Agora a gente vai para o telão. Conseguiu? Amém? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Glória a Deus. Coloca a Bíblia na sua cadeira, louvado seja o nome do Senhor. Crente tem que gostar de orar, irmãos. Glória a Deus. Vamos estender um clamor nessa noite, para que o Senhor possa mandar anjos para quebrar toda potestade, todo cansaço, porque da mesma forma que nós entramos, nós não vamos sair. Amém? Senhor Deus, meu Pai, toda honra, Pai Deus, toda glória. Senhor Deus, em todo o louvor, Senhor. Nós vamos a Ti nessa noite, por isso, Pai, estendemos, Pai, a nossa voz em direção aos céus. E te pedimos, Pai, que nessa noite, Pai, se coloque de pé, Senhor Deus, no teu trono de glória, Senhor. Estenda, Pai, os teus olhos em direção a este lugar, Senhor. Pois eu tenho a convicção e a certeza, Pai, que este lugar vai ficar pequeno no momento do teu poder, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que a tua glória vai encher, Pai, este lugar, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que aqui dentro existe, Pai, verdadeiros adoradores. Eu tenho certeza, Senhor, que aqui dentro tem um povo lavado e remido, Senhor, pelo teu sangue, Pai. E não é o cansaço, Senhor, não é a fadiga, o sono, Pai, que vai nos parar. Mas nessa noite, Pai, em grande voz, nós vamos estender aos céus e clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor venha nessa campanha e derrama, Pai, sobre nós a Tua graça, o Teu Espírito, Senhor, possa encher, Pai, este lugar, Senhor. Desde o altar, a portaria nessa noite. Eu repreendo toda enfermidade, todo laço, Senhor, toda artimanha preparada, Senhor Deus, o que o diabo, Pai, preparou para parar essa noite. Nessa noite, Pai, eu repreendo em Teu nome, Senhor. Eu repreendo, Senhor, todo levante, Pai, toda palavra contrária, Senhor, tudo que tenta parar, estacionar. Senhor Deus, em Teu nome nós clamamos que este lugar, Senhor, se torne uma grande casa, Pai, de oração e de milagres, Senhor, testemunhos, que o povo, Senhor, seja cheio da Tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Tem um ditado que diz: manda quem pode. Glória a Deus. Se o Senhor mandou, nós temos que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão sobre a tua cabeça, a mão direita. Louvado seja o nome do Senhor. Crente tem que ser doido, é igual uns falam. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou fazer uma oração e no final você vai dizer. Mas tem que dizer mesmo. Tem crente que fala assim, nem quem está do lado escuta. Imagine Deus. Eu vou fazer uma oração agora. Tudo que estava amarrado. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que não ia para frente. Toda enfermidade agora, eu não estou dizendo que dor de cabeça não é qualquer enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite vai cair por terra. Quando eu terminar de orar, irmãos, eu vou pedir para você gritar em alta voz. Quando eu dizer amém, você vai dizer, diabo, solta o que é meu. Amém? Senhor, seguindo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, não como melhor do que qualquer outro, Senhor, mas sobre no local de servo, Pai Teu. Senhor Deus, nessa noite, Pai, como o Senhor me pediu, clamo a Ti, Senhor, que toda enfermidade, Senhor Deus, toda amarração, toda palavra, Senhor, contrária nessa noite, todo mal, Senhor, toda a vida travada, Senhor, que não vai para frente, Senhor. Nada, Senhor, do que fazíamos dava certo, Pai. Tudo que tenta parar, Senhor. Tudo que tenta nos estacionar, Senhor. Olha aí, ó, toda tristeza, toda ansiedade, toda depressão nessa noite. Porque o Senhor mandou, eu obedeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa agora para operar. Senhor Deus, o Senhor está aqui, Senhor. Começa agora a desamarrar, Senhor. A arrepender toda doença, toda enfermidade que não tinha cura, Senhor. O Senhor é o remédio. A depressão, a ansiedade que assolava, que tentava para destruir, nessa noite vai ter que tirar, vai ter que soltar, vai ter que liberar a bênção agora. Porque o teu nome tem poder não só no céu, porque a tua palavra diz no céu, na terra e também no inferno. Nada acontece se o Senhor não disser. Por isso, nessa noite, sobre a autoridade que tu me deste, Pai, em nome de Jesus, toda enfermidade agora, todo laço, tudo que Satanás fez, em nome de Jesus, comece a soltar, comece a soltar, comece a soltar, em nome de Jesus, amém. Solta, igreja. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Está forte aqui, irmãos. Eu sabia. Deus é tão fiel que na quarta-feira vim falar sobre mansidão. Eu precisando de mansidão. Eu nunca vi meu nome suar tanto naquela empresa que eu suei essa semana. Diferente daqui, diferente dali. Mas estamos firmes e fortes. Porque estamos sustentados pelo Senhor. Aleluia. Não saia daqui sem receber o que está por cima. Amém?
Louvado esteja o nome do Senhor. Vou tentar pregar. Eita, Jesus. Irmãos, a Bíblia é forte. Há uma necessidade da igreja ter uma fé equivalente ao tema. Isso não está escrito. Foi revelação. Não adianta nós escolhermos um tema forte e abrangente, grande, e chegar aqui morto. Eu estou lá, mas a minha alma está lá fora, o meu espírito, o meu pensamento não. Quando nós entramos na casa do Senhor, o pensamento tem que ser coligado aos céus. Não adianta ter um tema forte e não ser correspondente a esse tema. Crente tem que ser crente doido. Tem que ser crente que acredita naquilo que a humanidade lá fora não acredita. Se um dia nós pararmos de acreditar em milagres, nós deixamos de ser crentes. Nós deixamos de ser seguidores de Cristo. Porque a minha Bíblia diz que lá está escrito que Cristo falou bem assim, ó, tudo que eu fiz, vós fazeis muito mais. Aí eu vou na Bíblia e vejo que um dia ele gritou em alta voz dizendo, Lázaro sai para fora. Então isso significa que eu sou capaz de fazer isso. A Bíblia também diz que cego voltava a ver, surdo ouvir, mudo falar, endemoniado voltar a si. Aleluia, tudo isso que Cristo fez, a Bíblia me dá aval para mim fazer muito mais do que meu Cristo fez. Não adianta eu entrar por essas portas e permanecer o mesmo. Foi curto, aleluia, como um bambu, alto por dentro. Mas quando eu entro com autoridade e dizendo assim, a bênção é minha, diabo nenhum vai tomar. A autoridade está sobre as minhas mãos. Nada que tu pedir ao Senhor, Ele não vai concretizar, Ele vai concretizar essa noite. Tudo quanto antes, pedir com fé e a autoridade vai acontecer, porque a Bíblia diz que tudo que nós ligarmos no céu também será ligado na terra. Tudo que nós colocarmos sobre o altar vai acontecer com fé. Aleluia! E quando nós pegamos o tema e abrimos o leque dele, abaixa um pouquinho. Aleluia! Louvado esteja o nome do Senhor. Nós vamos entender uma linda história por trás disso. A Bíblia nada mais, novamente, está dizendo assim, olha, Daniel necessitava de uma resposta. E na necessidade de um cristão, há duas escolhas. 3. Jejum, oração e joelho no chão. Há 3 necessidades quando o crente busca uma resposta de Deus. Não adianta, aleluia, se eu querer algo e não correr atrás daquilo que eu quero almejar. Eu vou falar, já aconteceu aqui, não vou soltar. Não adianta eu querer um emprego se eu não entrego o currículo, está entendendo? Não adianta eu querer algo se eu não, rapaz, se eu não faço a minha parte. Com o céu também é assim. O céu não é barganha para que eu só faça algo quando Deus me entregar. Primeiro nós oferecemos o sacrifício, depois Ele desce com a resposta. Sempre foi assim e sempre vai continuar assim. Primeiro eu entrego o que eu tenho, para que o meu Deus avalie e me entregue o que é necessário. A Bíblia diz que Daniel necessitava de uma resposta. E como crente ele começa a orar. E a Bíblia nos dá aí uma grande lição. A Bíblia fala que quando ele ora a primeira vez, no primeiro dia, aleluia, o Senhor ouviu a sua oração e mandou a resposta da sua oração. Porém, todos conhecem a história. Imagina você, um anjo descendo do céu para te entregar uma bênção. Porém, sobre a cabeça de Daniel estava uma potestade de demônios, impedindo que a bênção chegasse a Daniel. Aí eu paro e penso bem assim, ei, se com Daniel havia uma potestade, imagine sobre as nossas cabeças. Mas Daniel nos traz uma lição e um ensinamento que não é no pouco, mas que dá muito, no muito de orar, nós vamos alcançar os campos ao Senhor. A Bíblia diz que ele continua a orar. A persistência leva à eficácia. A Bíblia diz que Daniel não para, mas ora, e a Bíblia dá um valor. É lindo quando a Bíblia nos revela certas coisas para
fazer. A Bíblia diz que Daniel ora por 21 dias. Até que o Senhor olhou do céu para a terra e viu, o anjo não passou, então vou enviar alguém mais forte. Para que a resposta em Daniel chegue e não fique travado sobre as potestades. Tem gente que mal ora, mal se consagra, mal busca e já quer resposta. Tem gente que vem no culto, falta 10 e quer resposta. E se Deus não fala com ele, o problema não é ele, é Deus. Está enganado. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus não deve favor a ninguém. Deus não deve favor a ninguém. Então me explica aí, Luiz, por que eu oro, busco e ainda não chegou o meu milagre? Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu separei, amados, alguns trechos que eu quero trazer para a Madre Igreja e explicar isso. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus ouve a nossa oração desde o primeiro dia. Mesmo que a resposta demore, Deus já ouviu. O silêncio não é a ausência da presença de Deus. O silêncio, toda vez que nós oramos e buscamos algo, acontece o que aconteceu nessa semana comigo. Acontece o que aconteceu contigo quando eu busco e clamo algo. A semana parece turbulenta, parece que tudo vai dar errado, mas não. O silêncio, aleluia, não é a ausência, mas é o significado de que algo maior vai acontecer. Por isso que quando eu fazia, chegava lá e olha, vai ter um culto, nós temos uma campanha assim, e vai ser muito bom. Depois, como assim vai ser muito bom? Aí eu falo, pelas tribulações que nós estamos passando, nós sabemos que vai ser muito bom. Quando vem o congresso, próximo de um congresso, o grupo sabe, sofre tribulações, sofrimento, aparecem coisas, some coisas, mas isso tudo é confirmação do que Deus vai entregar. E se nós não se atentarmos a isso, nós pecamos, erramos e deixamos a bênção passar. Existem resistências espirituais reais. O que é isso? O príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Isso revela que há demônios territoriais, forças malignas. O próprio Daniel ora e aqueles demônios resistiu à oração de Daniel. E não permitiu, por mais que a oração subiu até o céu, ela não conseguiu descer com a resposta, com a bênção. E nós temos que entender que nós podemos passar pelo que Daniel passou. Oramos, buscamos, e muitas das vezes a resposta não chega no tempo que nós precisamos, do jeito que nós queremos. Porque se todo mundo tivesse aquilo que queria. Imagine, Deus não dá aquilo que precisamos, mas aquilo que necessitamos. Está entendendo? A oração persistente sustenta a batalha. Glória a Deus, aleluia. Daniel ora 21 dias. Lá em Lucas 18 diz, importa orar sempre e nunca desfalecer. A perseverança nos traz resultados. A persistência em orar, em buscar, em acreditar que por mais que o médico, por mais que o familiar disse, esse aí não tem jeito, esse aí não tem solução, olha, vai para casa. Está descrito aqui os dias da tua vida. Quem é ele para dizer o dia, o final da minha vida ou da tua vida? Quem é ele, afinal de contas, o dia que o homem, eita Deus, estendeu a voz para o céu e disse, olha, maldito seja o dia em que eu nasci. A minha Bíblia diz que o meu Deus desce em forma de redemoinho e fala bem assim, olha, onde tu estavas quando eu fiz esse firmamento? E você para decidir o dia e a hora da tua morte. Aleluia. Está entendendo? O nosso Deus trabalha dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Deus sempre envia. Eu estou correndo aqui, irmãos, porque eu quero chegar no preparei. Tá bom? Deus envia reforços espirituais quando necessitamos. Uma coisa eu aprendi. Existem batalhas que você vai passar sozinho. Você, porém, com Deus. Mas sempre que você precisar, Deus vai enviar reforços a tua favor. Assim como foi com Daniel, ele viu que o que Daniel estava enfrentando não era uma coisa normal, uma coisa simples, mas era algo muito maior. E ele enviou um anjo chamado Miguel, um anjo de guerra.
Há príncipes espirituais que influenciam reinos e nações. Aleluia. A nossa luta nunca vai ser contra qualquer coisa, mas sim contra principados e potestades. Porque em Efésios 6:12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes da trevas deste mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas batalhas vão ser bem maiores do que imaginamos. E a Bíblia fala que nós não devemos enfrentar, eu só aprendi no estudo, tá? A Bíblia fala que nós não devemos enfrentar o pecado, mas a Bíblia fala correr dele. Existem batalhas que nós não vamos vencer. Há uma necessidade de se afastar. Porque ninguém ganha do pecado. Porque o pecado é agradável aos olhos e é muito bom para a carne. Mas é perdição e morte espiritual. Aleluia, estou correndo, vai dar certo. O crente precisa orar com entendimento e autoridade. O que salva Daniel para receber a bênção não é o nome Daniel, mas é a persistência na oração e o comprometimento com a sua fé e autoridade. Daniel não ora superficialmente, ele busca com jejum, humilhação e propósito. Porque, gente, já aconteceu comigo, às vezes a gente ora, um exemplo para dormir. A gente ora, até ir na cama e fala, meu Deus, nem lembro o que eu falei. Aí nós voltamos, oramos de novo da forma correta, coerente, entendendo aquilo que nós estamos falando. Daniel, ele ora com jejum, humilhação e principalmente propósito. Nós começamos a cumprir, mas não colocamos um propósito. Nós não desafiamos o nosso Deus. E Deus gosta de ser desafiado. Entramos pela porta com necessidade, mas não apresentamos a necessidade a Deus. Ah, mas Deus sabe, mas Deus não ouve a boca. Olha, Senhor, aquilo lá é impossível. Mas, nessa campanha eu vou ser abençoado. Aleluia. Nossa fidelidade sustenta guerras que não vemos. Talvez você não enxergue o que está acontecendo. Existem batalhas que nós não vimos, não sentimos, mas elas acontecem. Por quê? Porque o diabo, ele tem necessidade da minha e da tua alma. Ele clama. Nós vamos chegar lá, mas vamos antecipar. A Bíblia fala que tinha um encontro no céu e quem estava lá? Satanás. E o que ele foi fazer ali? Por mais que Deus tenha falado sobre a vida de Jó ali, ele fala, tá bom, tu tá tudo para Jó. E assim é comigo e contigo muitas vezes. As batalhas acontecem, nós não enxergamos. Achamos normal. Mas há uma batalha espiritual sobre as nossas vidas. Alguém clama pela tua alma. Alguém luta pela tua alma. Alguém jamais quer te ver aqui dentro. Alguém quer te ver destruído, chorando. Alguém quer te ver num quarto escuro sob depressão. Alguém quer te ver sem conseguir respirar de tanta ansiedade. Alguém quer te ver destruído, sem alegria, com tristeza. Alguém quer ver tua derrota. Alguém quer ver os teus familiares caírem, pecarem, chorarem. Alguém clama por isso, não um dia, mas todos os dias. Mas sobre todas as coisas. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas, não em mim, mas naquele que me fortalece. Existe alguém ao teu favor. Existe alguém que clama também, que luta ao teu favor, que não deixa cair, que por mais que a gente caia, permaneça ali no chão, tem alguém que estende a mão e nos coloca de pé de volta. Porque, diferente de Satanás, o nosso Deus, a Bíblia diz que preparou um lugar, não só para ele, mas para que nós estivéssemos lá. Existe alguém que te ama nessa noite. Aleluia. E diabo nenhum vai segurar tudo que nos pertence. Ele pertence a mim e a ti. Louvado seja o nome do Senhor. A resposta virá, mesmo que seja depois da batalha. Daniel 10:14 diz: vim para fazer-te entender o que há de acontecer. Deus não apenas respondeu, ele revelou o futuro. A resposta. Deus tem resposta.
tua vida não é enigma. Não é um joguinho que não tem resposta, tem resposta. Tu nasceu com propósito, você nasceu com propósito. E o teu propósito não é sentar e ficar parado, não. A Bíblia diz, é ir te pregar as nações. Até onde, Senhor? Até os confins da terra. Existe um propósito para mim e para você. Não é desfalecer sobre uma cama ou sobre uma cadeira. Que é isso? Tu parado, estacionado, Deus te cobra, Deus te clama, Deus quer que você faça. Há uma necessidade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou encerrando já. Quando nós estamos falando na Bíblia, uma relação ligada a esse tema, chega então a história de Jó que me chama muita atenção. O céu, a Bíblia diz que estava em reunião, assim como eu falei. E um certo dia Deus olha e fala, olha, Satanás tem visto o meu servo Jó? Aleluia. Ele diz, sim, tenho. Pois é, mas tu dá tudo para ele. Tem gente que se compara a história de Jó quanto ao sofrimento, não. Porque lá em 1 Coríntios 10:13 diz, não veio sobre mim vossa tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Que vos não deixará tentar acima do que podeis. Deus nunca dá nada que você não é capaz de ver. Ah, mas a minha luta é grande, você é capaz. Ah, mas eu choro, eu clamo, eu me derramo, mas não resolve, você é capaz. Porque é resposta de Deus. Glória! Aleluia! Há reuniões celestiais. Deus governa com ordem. Nada escapa das mãos do nosso Deus. Glória! O tema é forte. Diabo, solta o que é meu. Mas o que é nosso não está na mão de Satanás, e sim na mão de Deus. A autoridade não vem do diabo, porque a Bíblia fala bem claramente que quando ele quer fazer algo, ele não faz, ele tem que pedir permissão. Ah, mas tudo vem de Deus sim. E tudo é consequência daquilo que nós fazemos. Tudo é consequência daquilo que nós apresentamos a Deus. A nossa vida é uma oferenda ao Senhor sobre um altar. E aquilo, o cheiro da nossa vida que sobe ao Senhor, reflete o que o Senhor vai dar para nós. Existe o cheiro suave, existe o cheiro que não agrada ao Senhor. Aleluia. A tua vida é um altar sobre o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, aleluia. Agora, por que Jó chama a atenção? Porque mesmo sem Jó entender, Jó continua. Jó persiste. Por mais que o diabo tenha soterrado, tirado tudo que Jó tinha, a saúde, os filhos, a herança, toda a riqueza de Jó, Jó sem entender, ele continua. E o segredo é aí. Eu não preciso entender para ser abençoado. Eu não preciso entender para me fazer. Por isso que Cristo tem que ser doido. Deus manda, nós faz. Deus ordena, nós obedecemos. Nós somos servos, porém livres. Mas servos obedecem. Servos fazem, não questionam. Quantos? Senhor, mas eu? Logo eu? E Deus fala no coração, você não é contigo. Não questione e faça. Jó não questionou, mas continuou. A Bíblia diz lá em Jó, capítulo 1, verso 20 e 22, então Jó se levantou e adorou. Jó 2:10 diz, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de alguém que o diabo tirou. Aí queima a chapinha, né? Falo baixo, falo muito som, não. Queima a chapinha, Deus não é na minha vida. Né? Carro quebra, Deus não está comigo. Acontece uma situação, Deus não é na minha vida, mal saber, Deus está te livrando de algo pior. E aí a Bíblia diz que Jó, mesmo perdendo tudo, ele olha e fala, olha, não recebemos o bem de Deus com prazer, e o mal nós também não podemos aceitar. Aleluia. Mesmo perdendo tudo, Jó não blasfemou. Aleluia. Ele não entendeu o motivo, mas escolheu. Aleluia. Não é a situação que define o cristão, mas é o cristão que define a situação.
Aleluia. Quando eu digo que o culto que faz somos nós, tem uma coisa, eu não estou te forçando a adorar. É você e Deus. É igual a música, mais ninguém. Mas quando eu falo que o culto que faz somos nós, é verdade. Se nós não viemos da casa do Senhor, tem culto? Não tem. Se nós não abrimos a nossa boca para adorar Deus, acha? Não acha. Mas quando nós escolhemos adorar o Senhor, se entregar, aleluia, mas não preciso de pregador renomeado, não precisa disso. Porque o mesmo Deus que opera em Braslândia, também opera na África, também opera onde um homem grande não vai. Deus opera em tribos, Deus opera onde homens grandes não vai. Mas para que Deus opere, há uma necessidade de nós estarmos ligados. E a Bíblia diz que Deus não precisa de muitos, Deus precisa apenas de 2 ou 3 ligados. Deus não precisa de multidão, Deus não precisa de muito, mas Deus necessita que alguém aí abra a boca, comece a adorar, alguém ali entenda que o culto já começou, e já quase vai terminar, e tu ainda não recebeu. Tu precisa entender que o culto ainda não terminou, que a oportunidade de tu receber está na tua frente. Aí tem gente que sai do culto dizendo não recebi nada, porque não quis. O que tu ofereceu ao Senhor? O que tu estendeu para o Senhor nessa noite? Aleluia. Mas a Bíblia não diz que quando as pessoas iam lá, passavam por sofrimento, e aí eles blasfemavam ao Senhor, não. A minha Bíblia diz que quando Daniel foi para a cova dos leões lá, ele não blasfemou, mas começou a adorar, e mesmo que o leão naquela noite tivesse muita fome, teve que jejuar, porque o meu Deus deu autoridade para que os leões jejuassem naquela noite. Aleluia. A Bíblia fala, Paulo e Silas, tudo preso, tudo sobre as grades, mas ao invés de blasfemar, não, começaram a cantar, louvar, e as prisões vieram abaixo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Os 3 jovens na fornalha estão indo em direção à fornalha. Aí o Senhor fala, blasfemaram, gritaram, soaram. Não! A Bíblia fala o quê? Que quanto mais perto eles chegavam, não era o fogo que consumiu eles, isso é repetição e é Deus passando. Mas era eles que consumiam o fogo. Aleluia. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor se coloca de pé, ei, cara aí! Não foram 13 que nós colocamos lá? Sim, rei, foram. Por que eu estou vendo um quarto? E não é só vendo, mas eles estão passeando na fornalha. Aleluia. Que é isso? Que quando um crente de verdade chega no ambiente, ele pode estar pegando fogo, mas o fogo não consome. Ele aproveita e passeia sobre o fogo. Aleluia. A Bíblia diz que está lá, Moisés na frente do mar vermelho. Aleluia. Uma multidão atrás de Moisés murmurando, mas se tiver alguém ligado, se tiver alguém conectado, tem resposta do céu. Eu imagino Moisés, olha para trás, tem alguém. Era melhor a gente for para o Egito. Aí eu era para o outro lado buscando outro, né? Porque a Bíblia fala o quê? Precisa de 2 ou 3. Olha, mas tem gente que vai para frente. A Bíblia fala que Moisés olhou para o alto, cadê? Cadê o reforço? Era melhor que nós estivéssemos no Egito. Vamos morrer aqui. Aí Moisés fala aí, Senhor, o que eu vou fazer? A Bíblia fala que olha para o céu e fala, Senhor, e aí? Tirei o povo para morrer? A resposta de Deus não é aquela que nós imaginamos. Olha como é que a Bíblia responde. Olha Deus. Moisés, por que clamas a Deus? Diga meu povo que marche. Não existe esse problema. Aí Moisés não entende, mas é um ser humano. Que não doido que vai falar agora lá sobre as almas, porque a Bíblia é clara que diz quando Deus dá a homem, não era para arrumar-se a abrir, era para que eles andassem sim. Aí Deus falou, meu Deus, fiz tanto fogo e não entendeu. Tá bom, Moisés, o que tu tem nas mãos?
Aí Moisés achou o cajado. Aí Moisés vai, vou tocar. Glória a Deus. Aí vocês conhecem a história. O Marcial não existe limites para o nosso Deus. Não existe motivo para me parar, para me estacionar. Quem sai lá nos caminhos do Senhor não é porque alguma coisa aconteceu, é porque já queria sair mesmo. E não tem motivo que nos separe do amor de Deus sobre as nossas vidas. Crente largou, crente não. Quem é crente resiste, persiste e continua orando. Crente sabe que na terra terá tribulações, mas chegará um dia que sobre as nossas cabeças estará uma coroa de ouro e sobre ruas de ouro nós caminharemos. Que não é, sabe, que não é a tribulação, que não é o sofrimento terrível. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem gente de Glória a Deus. tem gente que faz a entregar na mão do diabo a bênção que recebe. Deus entrega. Deus dá. E a pessoa pega. Não, Glória a Deus. Tem gente com dom. Tem gente que podia fazer muito mais. Falei, opa, foi corta esse silêncio. Tem gente que é facilitado, mas está pegando o que Deus entregou, colocando sob a mão do diabo. É forte, mas é verdade. Glória. A mensagem tem que ser pregada. Aleluia. Mas eu não vou, não. Lembra de Jonas? Deus não pegou, Jonas, tu não quer ir? Vou pegar outro. Deus deu uma lição para Jonas. Eu sou capaz. Não, é capaz. Você sabe sobre isso. Louvado seja Deus, estamos acabando. Aí chega lá, para se encerrar. Mais um. Esse cara eu gosto. Sabe por quê? Depois eu vou falar quem é. Imagine você no meio de Brasília. Tudo caindo. Vindo cavaleiros e pessoas destruindo. Aí tem um doido lá no meio de Brasília e grita bem assim, ó. Tá tudo desmoronando. Aí vem um doido e grita bem assim, ó. Mesmo que a figueira não floresça, eu me alete a ele. No Deus da minha salvação. Aí o mesmo doido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, chamado Abacuque. Está lá no meio. E fala: olha, tem muita gente crendo, o Brasil já está acabando, está se desmanchando, ninguém mais acredita. Ei, Senhor, aviva mais uma vez a palavra. Tem Abacuque aqui nessa noite. Tem crente bom nessa noite. Tem gente que acredita nessa noite. Tem gente que não deixa o povo acabar. Tem gente que grita, mesmo que o visão não venha, mesmo que o teu lado esteja vazio, grite, continua. Senhor, aviva de novo essa hora. Aviva no meu Deus. Não deixe tu voltar perto do corpo. Não deixe te apertar na cara. Aviva nossa, minha luz, tua obra no meio do chão. Tem que ter crente que grite. Tem que ter crente que aguente. Tem que ter crente que acredita. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, te peço. Só com a gente dá mais um. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Escrita com as tuas mãos. Deus, para frente disso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora feche seus olhos. Não é para pensar, Senhor, me dá direito. Uma coisa simples não, tá? É impossível. Mas eu posso pensar até onde sua imaginação foi. Eu era criança. Eu sou uma criança, eu falei isso direto.
Olha, viu como ficou? Glória. Mas uma coisa eu sempre coloquei no meu coração. Tudo quanto, escute bem, isso é verdade, tá? Eu provo, se vocês quiserem saber. Aleluia. Tudo que eu pedi a Deus quando eu era criança, Aleluia, Deus Deus. concretizando hoje. Glória a Deus. Ah, mas era Deus, não é coisa. Não sei como, nem onde, nem quando, mas Deus fez. Aleluia. Porque eu quero que você faça os detalhes que eu faço no bem. Feche seus olhos e você vai pensar no impossível. É um filho que está numa reunião independente, é alguém que está nas drogas, prostituição, falta de emprego, falta de alguma coisa na sua vida. Você não sabe de onde vai vir. Aleluia. Mas Deus colocou um prazo dentro do meu coração, 21 dias. Racha, 21 dias, conta a partir de hoje. The complete Glória. Glória. Aleluia. Amassou. 3. Você vai dizer com voz de crente, não é com voz de menino, não. Diabo só querendo pra gente não. Pensou? É isso mesmo? Quer? Graça, 21 dias. Deus vai falar. Deus vai agir. Independente do que for, Deus vai fazer acontecer. Deus confia. 2, Deus está aqui. 3, potestade, demônios nenhum tem autoridade sobre o Senhor. E agora você fala com autoridade. Diabo! Mas fala de boca de bem. Jesus está na casa, irmão. Por isso que nós só viemos para uma oração, não.